a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Bem, nós, como já dissemos, estamos no nosso 7º dia da celebração pelos 17 anos do Templo do Corpo de Cristo. Glória a Deus. E resolvemos nas quartas-feiras, que são os dias de nossa escola bíblica aqui, tratarmos dessa temática sobre a história das doutrinas cristãs. É claro que nós não vamos tecer uma abordagem passo a passo da história, com datas, com nomes. Isso demandaria tempo, não é? E também não nos ajudaria muito, na verdade, dentro desse momento que estamos vivendo, que é de celebração a Jesus. Amém? Tendo em vista que sempre que as portas deste templo estão abertas, o propósito é adorarmos ao Senhor. Amém, amados? É exaltarmos ao Senhor. Glória a Deus. Mas comumente o propósito de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Uma vez que cultuar a Deus, amados, diferente do que muita gente não entende, cultuar a Deus não é a gente estar delirando em glória a Deus e aleluia, e a gente está com mensagens autossugestivas, ou então está profetizando, ou entregando decreto, ou entregando bênção, como é o modismo nos dias de hoje. Cultuar a Deus tem a ver com aprendermos do Senhor no seu templo. O salmista disse, não lembro qual é o salmo agora, em que o salmista diz: uma coisa pedirei ao Senhor. Quem lembrar do salmo em referência, eu agradeço. Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar, Salmo 27, qual é o versículo? Na casa do Senhor por longos dias e habitar no seu templo, não é? Glória a Deus. 27 verso 4, irmão Luiz Carlos. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então, cultuar a Deus é aprendermos. Mas aprendermos o quê? Aprendermos a sua palavra, aprendermos a sua doutrina, aprendermos os seus princípios, os seus valores. Amém? Ah, pastor, e a mensagem? A mensagem está aí dentro da palavra. Amém, amados? A mensagem está aí dentro da palavra. E outra coisa, eu sempre digo que mensagem a gente não fabrica. Mensagem a gente recebe e entrega da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não devo vir, que é o grande problema dos pregadores de hoje, com um chavão na cabeça para levantar a igreja em glória a Deus e aleluia. Não é? E os chavões de hoje são: você vai entrar na tua casa com salvação. Quem é que não dá glória a Deus? Porque nem todos têm o prazer de dizer, como disse o servo do Senhor: eu e minha casa servimos ao Senhor, ou serviremos ao Senhor. Alguns ainda estão dizendo serviremos, porque nem todos ainda servem. Mas nem todos têm o prazer de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Então quem é que não se alegra em ouvir que Deus vai entrar na sua casa com salvação? São chavões dessa natureza que os pregadores estão caindo no modismo para extrair do povo de Deus glória a Deus e aleluia. E a maioria dos crentes só estão afluindo aos templos para, como se diz há muito tempo, receber bênção. E fica esperando que o pregador profetize, fica esperando que ele seja revelado, que ela seja revelada, fica esperando, sabe, que alguém se levante e se dirija à pessoa, ou então que o pregador esteja falando o que querem ouvir, para serem abençoadas.
mas nós temos aprendido que é fazendo a vontade de Deus, Deuteronômio 28, versículo 2, que as bênçãos nos alcançam. Amém? Nós temos aprendido à luz de Mateus 6,33, que é priorizando o reino de Deus e a sua vontade, que todas as nossas necessidades são supridas. Nós cremos à luz do que está escrito no Salmo 37, versículo 4, que se nos deleitarmos no Senhor, Ele realizará o desejo, aleluia, do nosso coração. Amém, amados? Ah, pastor, mas eu estou querendo a direção de Deus para a minha vida. Eu estou querendo que Deus me guie, não é? Em algo aí que eu estou precisando resolver, decidir. Sim, não é consultando o profeta, a profetisa, ouvindo ao culto, que isso vai acontecer assim, no automático. Pode acontecer uma manifestação do dom do Espírito Santo, chamado palavra da sabedoria. Pode acontecer. Pode acontecer. Ou seja, se Deus quiser fazer assim, como está escrito em Coríntios, que os dons do Espírito Santo se manifestam para o que é útil. Aprove a Deus querer fazer assim. Mas não o pregador está se usando, porque tem até gente dizendo por aí: olha, Deus está nesse negócio, sem Deus está exatamente no negócio que você está questionando. Mas por você estar perguntando, aí recebe. E tem muita gente quebrando a cara, porque diz: aquilo foi para mim, e não foi. Mas o pregador já está com um chavão: você que veio buscar vai levar. Meu Deus, quem é que não vem buscar nos dias de hoje na igreja? Até a gente que está aqui sempre aprendendo que a gente deve vir para adorar, a maioria ainda não absorve e vem para buscar. Aí o cara chega aqui e diz: quem veio buscar vai levar. Quem é que não vai se alegrar? Até eu vou me alegrar, irmão, que estou ensinando que a gente deve vir trazer louvor, trazer glória para Jesus, trazer adoração para o Senhor, trazer até uma oferta monetária, além do meu culto racional. Entende? Aí as coisas começam a sair do que é a proposta bíblica, do que é a adoração. Inclusive, essa problemática que tem havido no requisito doutrina cristã. Mas a gente vai chegar lá. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em João capítulo 16, que inclusive está aqui no quadro. João capítulo 16. Amém? Versículo de número 13. Eu dei de presente o meu passador de slide, o meu negocinho de raio laser. É raio laser aquilo ali? É um raio laser aquilo? É aquele, sei lá, um negocinho vermelhinho. Dei de presente, não é? Aí eu estou usando a régua, que por sinal eu acabei de quebrar. Glória a Deus, né? João 16, versículo 13. Vamos ler todo mundo juntos? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém? Glória a Deus. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Então queremos partir dessa primícia aqui. Amém? Eu volto a dizer aos irmãos que não é plágio, né? Até porque eu posso até mostrar o livro de onde extraí a questão da história das doutrinas cristãs, porque é uma questão tratada em academias teológicas,
é uma questão tratada em academias teológicas, não é? Eu penso que nós aqui hoje, como igreja, estamos sendo pioneiros em trazer a discussão para a escola bíblica. Isso já mostra que o nível da nossa escola ele é já elevado. E quando eu falo de discussão, eu uso a força da expressão, porque a gente está aqui para polemizar, não é? Eu não estou aqui para polemizar, e volto a dizer o que já disse no rádio, está registrado isso no YouTube, já disse aqui em pregações dentro do templo, que nós, pregadores do Evangelho, mesmo que sejamos profissionais da comunicação, nós não somos ou não devemos ser formadores de opinião, devemos ser pregadores do Evangelho. E no Evangelho de Jesus não existe sombra nem variação de mudanças, como não existe na personalidade do divino, não é? Não existe na personalidade de Deus. A Bíblia diz que em Deus não há sombra nem variação de luzes. E a doutrina, o ensinamento, a palavra evangelho, em seu formato substantivo no grego, que significa norma, doutrina, ensinamento, ele não tem flexibilidade no que diz respeito a ter uma verdade de Deus para mim e outra para você, e outra para você, e outra para você. Não existe essa flexibilidade. Existe a flexibilidade na questão sentimental de Deus. Deus tem sentimentos. Ou você acha que a graça de Deus não é um sentimento? A graça de Deus é um sentimento dele para conosco. Inclusive, eu tenho dito que a graça é o somatório da benignidade, que é a mesma coisa de misericórdia, benignidade em hebraico, e misericórdia no grego é a mesma coisa, que fala de tolerância, somado à longanimidade. O que é longanimidade? É colocar-se no lugar do outro, que socialmente falando chama-se apatia, não é? É o somatório, a graça de Deus, porque Deus, ele se coloca em nosso lugar, e é isso que faz com que ele nos tolere. Deus nos tolera, e isso faz com que ele se coloque em nosso lugar, como está escrito em Hebreus, que não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas um que como nós foi tentado em todas as coisas, muito embora tendo permanecido sem pecado. Amém? Então, existe flexibilidade pelo amor de Deus para conosco, pela misericórdia de Deus para conosco. Mas não existe flexibilidade no sentido de haver duas verdades, uma para fulano e outra para Beltrano, uma para ciclano e outra para fulano, uma para o Brasil e outra para os Estados Unidos, uma para os do Ocidente e outra para os do Oriente. Não existe duas verdades. A verdade de Deus é única, como Deus é único. Amém, amados? Só existe uma verdade de Deus, ou seja, uma verdade que diz respeito àquele assunto, porque existe N verdades no sentido das múltiplas circunstâncias, entendam, mas a verdade é uma só para aquilo ali. Entende o que eu quero dizer? E volto a dizer, os irmãos, fiquem à vontade para fazer pergunta, e o microfone está aqui para quem quiser fazer a sua pergunta, vai ser interessante. Amém, amados? É uma questão, obviamente, que devemos ter o cuidado de tratar, porque aí eu volto a dizer, eu extraí essa temática de um livro, mas eu discordo plenamente, inclusive, com a proposta introdutória do autor, que eu não vou mencionar o livro, volto a dizer, nem vou mencionar o autor por questões éticas, não é? Até porque, volto a dizer aos irmãos, a abordagem aqui não está sendo no circuito acadêmico, está sendo dentro do templo, e nós estamos em clima de
festa, mas estamos em ritmo de adoração. Quem veio adorar a Deus, dá glória a Deus aí. Amém? Estamos na escola bíblica. E culto que é culto, a gente deve aprender, conforme Salmo 27, eu acho que eu nunca mais vou esquecer, Salmo 27, versículo 4. Amém? Que devemos estar na casa do Senhor para contemplar sua formosura e aprender de Deus. Em 1 Coríntios 14, versículo 26, Paulo até reitera isso, quando ele diz que uns têm salmo, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem doutrina, mas tudo deve ser feito para edificação. E edificação nesse sentido aí não é construção civil. Edificação aí é conhecimento, é crescimento na graça e no conhecimento do Senhor, é respaldo bíblico, não é? É respaldo, eu vou usar os termos sociológicos da teologia, é respaldo hermenêutico, é respaldo apologético, é respaldo bíblico, não é? É respaldo doutrinário. Louvado seja o nome do Senhor. Então edificação é isso. E culto que se preza, deve haver edificação. Ficar só no delírio do sensacionalismo, da emoção. Quando vem uma luta, uma prova, o cara não se segura, não sabe se sair. Não sabe se sair. Não é? A pessoa que tem treinamento, irmão, ela anda até em cima da lama. Por exemplo, os profissionais, né, de socorro, bombeiro, por exemplo, bombeiro, né, civil ou militar, a gente tem treinamento para saber andar em cima da lama. Quem não souber se atola facilzinho. Né? Então, a pessoa sem o devido conhecimento bíblico, quando vem a luta, a prova, fica perdido, desmorona até. Porque a casa não está firmada na palavra, que é a rocha, conforme a parábola de Jesus. Aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, que é a palavra. E Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra e guarda. E a gente já falou, o guardar é viver a palavra. Não é esconder, não é botar dentro de um armário, de uma estante, de um tabuleiro de um carro, de um porta-luva. Não. É viver, é guardar. Ter lá aqui. Interessante, e glória a Deus, a gente às vezes está falando as coisas, pensa que não está servindo, né, para os que estão aqui presentes, muito menos para quem, por exemplo, está ouvindo a transmissão. Mas uma irmã, ela mandou uma mensagem para nós esses dias, muito feliz da vida, muito feliz da vida, e ela disse que saiu um peso muito grande dela, porque ela achava que tinha que decorar a Bíblia, tinha que decorar os versículos da Bíblia. E nós dissemos na abordagem, inclusive do dia 23, para quem está acompanhando, né, a transmissão, ou vai ver ela gravada, que foi no círculo de oração, quando dissemos aos irmãos que não devemos ler a Bíblia preocupados em decorar versículos. Devemos ler a Bíblia, obviamente, pausadamente também, não devemos ler a Bíblia na correria, nas pressas. Mas não devemos procurar gravar esse versículo tal, não se preocupa com isso. Aí, pastor, porque o senhor sabe de alguns versículos assim de qual é sorteado? Não é? Porque eu volto a dizer, já são 33 anos pregando o Evangelho, não é possível que não fique nada, né? E eu reclamo que ainda falta um bocado de coisa. Por exemplo, o Salmo 27 mesmo estava perdido nele, e a gente se lembrou hoje com o irmão Luiz Carlos, que é o versículo 4, aí já ajuda a não esquecer mais, né? Porque você lê a Bíblia regularmente, quando acontecer uma tentação, uma provação, um questionamento, uma dúvida, o Espírito Santo vai trazer a lembrança em sua cabeça aquilo que você já leu na Bíblia. E não é obrigado a saber livro, capítulo e versículo, porque essa divisão da Bíblia em capítulo e em versículo, até fiquei de trazer essa informação, né? O bom seria hoje, eu vou ficar devendo, é uma coisa nova, só para nós nos situarmos no texto. Não foi bacana dividirem a Bíblia em capítulo e em versículo? Mas antes não era assim. A Bíblia era feita em rolo, e era por pedaços, era por etapas.
Então, era aquele amontoado de coisa que a pessoa carregava, até surgir a escrita, né, a gráfica, e aí fazer esse compêndio que a gente chama de Bíblia, que significa conjunto de livros, coleção de livros, Bíblia. Amém? E por que sagrada? Porque são livros inspirados por Deus. Amém, amados? Então, volto a dizer aos irmãos, fiquem à vontade, porque a escola passada foi muito boa, modéstia à parte, volto a dizer a abordagem, mas eu fiquei chateado porque ela não foi como é a escola da gente aqui, que tem a interação dos irmãos, que pergunta e tudo, e os irmãos fiquem à vontade para fazer pergunta. Amém? É o nome de Jesus. Bem, refutando já um posicionamento teológico, né? Que aí eu digo, por que refutando um posicionamento teológico? Porque é tido como verdade que o dogma, lembra que eu falei de dogma na abordagem passada, né? Que é o termo dado filosoficamente para a doutrina, né? E a gente vai parar de estar usando o termo dogma aqui, porque senão fica uma coisa até espantosa para algumas pessoas. Mas a doutrina, segundo algumas linhas teológicas, ela deve ser definida por uma autoridade docente. Os irmãos entendem o que é docente, né? Professor, né? É o pessoal que ensina. Então, ou uma autoridade hierárquica, eclesiasticamente falando. O maioral da eclésia, que no caso de nós evangélicos seria o pastor, mas isso é definido, inclusive, essa questão teológica é definida pelo colegiado, inclusive católico, né? E aí alega que a doutrina, o dogma, deve ser determinado por uma autoridade ou assembleia religiosa. Aí Luiz Carlos disse, o pastor, se referindo a nós, que aí é o grande problema. Não somos nós pastores, nem quem se nomeia bispo ou apóstolo, ou convenção, que é o mais conhecido por nós, convenção, ou sínodo, ou concílio, ou assembleia, reunião, né, de líderes, onde o hierarquicamente falando clero diz, não, batido o martelo, isso é a doutrina a partir de agora, como acontece na Igreja Católica. Pelos estudos da igreja docente, ou seja, hierárquica, sempre que surge uma nova forma ou erro, a igreja docente, isto é, o clero, que agora tem um porta-voz infalível no Papa, após cuidadoso exame, formula a doutrina ensinada nas Escrituras ou pela tradição, declarando-a verdade revelada e impondo sua aceitação por parte de todos os fiéis. Isso é dito dentro da Igreja Católica e só serve lá para os católicos, não serve para nós. Quem decide são os de cima, não é? Depois de um estudo que eles fizeram, uma conclusão, não é? Isso pode ser uma questão de votação ou não, mas quem decide é o Papa, no caso da Igreja Católica. Isso não pode ser trazido para o segmento evangélico e infelizmente, graças a Deus, não existe nada que monitore a doutrina evangélica. Percebe isso? A prova é tanta que as igrejas evangélicas, elas são supostamente livres, ou seja,
Cada denominação tem uma norma, cada denominação tem uma regra, cada denominação tem um costume, uma coisa e tal. Aí você vê, em parte existe essa liberdade, mas quem é que dita aquela norma, aquela regra dentro das 4 linhas da denominação evangélica? Quem é que determina? Não é a Bíblia, é o pastor presidente, ou o chamado pastor presidente, não é? Que no caso, que em alguns casos é uma convenção ou um concílio, um colegiado de pastores, não é? Está errado, está errado. Por isso, mas infelizmente não é a Bíblia. Perceba que infelizmente na maioria das denominações não é a Bíblia. Amém? Eu pedi para me auxiliar. Aí no caso, pastor, Tá ligado? no caso, Fique em pé, por favor. pronto, no caso não seria assim, o pastor presidente, como o senhor acabou de dizer, com a doutrina católica, não tem nada a ver. Bateu o martelo. Mas que acaba sendo. Justamente, mais uma reunião da convenção que vai decidir o caminho, a trilha daquela denominação. Isso quando existe uma ligação, irmão Luiz Antônio, e uma dependência da congregação local. Quando não há uma emancipação do pastor. Se esse pastor, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Se você é um pastor que responde a mim, você não tem a autoridade para isso. Sei. Mas se você é um pastor que eu emancipei, lhe dei essa autoridade de você conduzir o rebanho como você quiser, aí é você quem determina. Mas observe que na igreja evangélica existe um papado fragmentado, porque se eu estou aqui e determino que deve ser assim, eu estou sendo o dono da verdade. Se você determina que vai ser assim, você está se como eu estou dizendo, impondo como autoridade suprema da situação. tudo bem, como eu estou dizendo, vamos supor uma igreja, a denominação Assembleia, vamos supor, a denominação Assembleia tem presidente, vice-presidente, tem todo um conselho, aí fica a cargo de todas as assembleias, mesmo cada pastor a responder ao pastor presidente. Isso. Mas fica a cargo de toda a assembleia seguir aquela norma, aquele regime, aquela doutrina. Embora exista hoje assembleias, cada uma com o pastor presidente. Cada um com o seu pastor presidente, mas se for analisar, o fundamento é praticamente o mesmo. É o mesmo do catolicismo. Não, dá de uma só assembleia. Sim, estou entendendo. Está entendendo? A base de tudo é de uma só assembleia. Alguns costumes, algumas doutrinas, o que escapa no geral, as poucas. Assembleias de Deus são tudo a mesma coisa. A gente não está aqui falando mal das Assembleias de Deus. Não, a gente está só citando um exemplo. No geral, as Assembleias de Deus são tudo a mesma coisa. O que está mudando hoje nas Assembleias de Deus é a questão de uso e costume. Mas a teologia é basicamente a mesma coisa. A doutrina é sobre a trindade, a questão batismal, a questão da pessoa cear, e etc, e etc. Até a doutrina do dispensacionalismo é igual. Diga-se de passagem que há muitas lideranças assembleianas que não sabem de nada disso que a gente está conversando. Não entende de nada disso que a gente está falando. Porque são só pessoas que tiveram fascínio, infelizmente, de ser pastor, usa o nome da denominação e do tipo assim, não são ligados a nenhuma grande convenção, mas copiam as que lhe acharem conveniente. Sei. Entendi. Amém? Amém. Pode ficar à vontade aí, porque se outra pessoa for perguntar, o senhor desliga o microfone, se outra pessoa for perguntar, pede o microfone para falar. Se fizerem assim, será bacana, irmãos. Então, irmão Luiz Carlos, não pode, porque a autoridade aí quem é a autoridade da Bíblia? Não existe. A autoridade da Bíblia é ela mesma. A autoridade da Bíblia é ela mesma.
Aí vem a questão. Então, qualquer pessoa, pastor, pode ler a Bíblia e entender do seu jeito? Vai ocorrer esse risco, como existe. Por isso que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus instituiu pastores, que mais? Que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Aí observe o versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Qual é o problema? O problema é que, do jeito que a Igreja Católica é em centralizar o poder doutrinário, a Igreja Evangélica, ela se esculhambou com a reforma protestante, e aí não existe, por exemplo, a questão do comprometimento dos líderes evangélicos ou dos líderes espirituais, no sentido de converger seus interesses aos interesses de Deus. O grande problema das lideranças, e a gente está falando da igreja evangélica, é de não falarem a palavra de Deus, visando os interesses de Deus. Observe que a maioria dos pastores defendem só os seus interesses. Seus interesses pessoais, seus interesses inclusive denominacionais, para fortalecerem o seu sistema, para fortalecerem o seu reino, fortalecer o seu império. É a grande problemática. Pode usar o microfone. Use o microfone, fala aí, é bom tu falar porque vai sair no ar. Estou falando assim, já não se prega mais o arrependimento. Porque não ensinam as pessoas a voltarem para Deus. Para Deus. A maioria das lideranças, irmão Luiz, Luiz Antônio, procuram fazer as pessoas serem crentes nelas, ao invés de serem crentes em Jesus. Estou entendendo. Entende? Aí não conduz, não prega sobre arrependimento, porque arrependimento vai levar a pessoa a Deus. Como hoje dizem, qualquer caminho dá na leva venda. na venda. A gente volta a dizer, não devemos ser religiosamente, politicamente corretos. Ou seja, não devemos estar concordando com tudo que é dito por aí. Porque ser politicamente correto é errado. Ser politicamente correto é errado. Para nós cristãos. Para nós cristãos. Amém, amados? Então queremos pontuar isso. Então, a autoridade da Bíblia é a Bíblia. Assim, aí volto a dizer, deixa eu explicar aqui Efésios 4. Então cada crente pode ler a Bíblia e entender do seu jeito? Pode. Não de particular interpretação. Entenda, Pedro diz que nenhuma palavra desta profecia é de particular interpretação, mas homens santos inspirados por Deus a escreveram. Quando eu digo que pode, porque você está lendo, você é livre, você está lendo, mas o Senhor constituiu pastores. A gente lê o texto agora de Efésios 4, 11 em diante. Para o quê? Para conduzir. A função de nós pastores é de conduzir as pessoas na palavra, ensinar. Ser pastor não é ser melhor do que ninguém, mas entenda o que eu vou dizer com muita humildade. O elemento pastor, levantado por Deus, chamado por Deus, que eu posso ser, eu posso não ser, quem diz isso é a igreja, não sou eu. Ele tem algo mais do que de um crente comum, algo mais, digo no sentido de enxergar, de ver, de entender a palavra. Porque você vai entender um versículo de um jeito, você vai entender, doutrinariamente fala, você vai entender de um jeito, você vai entender de outro jeito. E o elemento pastor, ele faz a convergência
desse entendimento, dessa interpretação. Vocês não estão alcançando o que eu estou dizendo? Vocês não estão alcançando o que eu estou dizendo? Estão entendendo? E isso não faz com que eu me ensoberbeça por ser pastor. O grande problema está sendo esse também, do ensoberbecimento de muitos pastores. E outro problema é, há pessoas que não são devidamente chamadas por Deus para serem pastores, se nomeiam e aí não atendem o ideal de Deus, porque pastor que for pastor de Deus, ele fala a palavra de Deus. Ele defende os interesses de Deus. Porque é Deus quem cuida do pastor, é Deus quem supre o pastor, é Deus quem protege o pastor, é Deus quem se responsabiliza pela vida dele. Pode falar. No caso, o pastor já falou antes aqui em outras aulas, que tinha na época os doutores da lei. Aí porque, como o pastor mesmo explicou, doutores não significava médicos, medicina, significa pessoa advogados, formada em doutorado. Profissional, não. Seria aquelas pessoas específicas usadas por Deus que se aprofundavam mais a palavra para consegue enxergar além da letra. Além da letra, para passar com mais facilidade. E ter a facilidade de passar. Para passar com mais facilidade para quem estiver ouvindo. Consegue fazer-se ser entendido. A pedagogia, ela dá essa habilidade a quem faz pedagogia. Entende? Mas nem toda pessoa que faz pedagogia ainda consegue com facilidade ensinar. Uma vez alguém perguntou a mim, pastor, o senhor... A pessoa perguntou sem saber. O senhor é professor? Não sei se lembra. Ou disse, pastor, o senhor parece um professor. Alguém disse, bem, eu fiz licenciatura em educação religiosa, mas não é por isso que eu tenho essa, talvez, habilidade. Eu não sei se eu sou entendido quando eu falo para vocês. Eu sou entendido quando eu falo a vocês? Vocês conseguem entender? Pronto. Mas não foi o curso de licenciatura que me deu essa habilidade. Entende? Aí o doutor de Efésios 4:11 é essa manifestação dada por Deus na vida de alguém, capacitando para esse fim. Amém, amado? Foi muito boa a sua lembrança, Luiz. Glória a Deus. Bem, devido à hora, né? E glória a Deus que a gente está participando. Luiz Carlos, estou sentindo saudade do Senhor. Doutrina cristã, né? Voltando aqui. A doutrina cristã não pode ser formulada pela experiência, a fé ou a vida de algum crente, como fonte do conteúdo material da doutrina. Vamos ler isso aqui. Eu vou ler, se vocês não entenderem a letra do pastor, sente quem também que disser que a minha letra é feia, está disciplinado, viu, irmão? Eu vou ler para vocês. Leia comigo, vamos lá. A doutrina cristã... já querem ler, então vamos lá. A doutrina cristã não pode ser formulada pela experiência, a fé ou a vida de algum crente como fonte do conteúdo material da doutrina. Por quê? Tem crente que tem uma experiência e acha que aquilo é uma doutrina. Não pode ser. Por exemplo, o fato de a sombra de Pedro ter curado. O fato dos aventais de Paulo ter curado. Deixa eu dizer um negócio mais nojento para você. A saliva de Jesus ter curado. Aí você diz, mas pastor, nojento sim. Saliva. Você diz, mas Jesus era santo. Então eu quero pegar você, o cheio da unção, e querer cuspir na sua boca. Você tiver com você, vai querer? Não vai querer. Não é negócio, não é. Entendeu? Mas é doutrina? Não é doutrina aquilo. Não é doutrina. O que acontece? Esses episódios que eu acabei de mencionar, inclusive o do próprio Senhor Jesus, que cospe no chão, faz lodo e pá, nos olhos do cara, do cego. Isso foi uma manifestação dos dons de cura, ou dos dons de curar. Como a sombra de Pedro, como os aventais de Paulo. Não existe uma doutrina
do tipo, tem que usar a sombra para o enfermo ser curado, tem que usar lenço para o enfermo ser curado. Quem determinou a doutrina da cura foi Jesus. Sinais seguirão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E existem os dons de curar. Aí essas manifestações estão mais aglutinadas na manifestação desse dom, que pode acontecer de diversas formas, mas não deve ser tipo assim doutrina. Doutrina é uma coisa imutável. A doutrina é algo que não muda, acabei de dizer, porque Deus não muda. Estamos falando de princípios. Entenda, irmãos, amados e ouvintes, que a palavra doutrina é o somatório de normas, regras, princípios, valores. Amém? E doutrina não tem nada a ver com cultura ou usos e costumes. Amém? Deixando isso bem claro. Doutrina não tem nada a ver com usos e costumes. Tem a ver com princípios e valores. Princípios e valores de Deus. Por isso que eu volto a dizer, o que é verdade de Deus para o Brasil é para qualquer país. O que for pecado para Deus do Brasil é pecado para Deus em qualquer país. O que for pecado para Deus é pecado em qualquer denominação. O que for verdade para Deus é verdade em qualquer denominação. Tem denominação dizendo que é pecado sem ser o que é pecado. E tem denominação dizendo que não é pecado sendo pecado. Um outro grande problema é que, infelizmente, tem acontecido uma mutação dentro da igreja evangélica devido às circunstâncias culturais e época. E aí estão mudando a doutrina dentro da igreja evangélica. Então, isso é norma da denominação, daquela denominação, daquele líder, e não doutrina cristã. Porque se for doutrina cristã, todo mundo tem que aderir, todo mundo tem que abraçar. Amém, amados? Aí voltando aqui, tem pessoas que vivem uma experiência e acham que aquilo é verdade, e aí quer rotular aquilo como sendo paradigma para a vida, para o dia a dia, para o comportamento dos demais. E não é por aí. Não são as nossas experiências que devem determinar isso. Inclusive, quando os amigos de Jó acusam Jó, observe que eles se respaldam num sonho que teve dormindo. Eles se respaldam nas experiências pessoais que eles têm, e nada daquilo é fundamento para legalizar a acusação que fazem a Jó. Porque a gente não deve estar respaldado os nossos princípios, os nossos valores nessas coisas, não. Para ser doutrina, é necessário estar escrito na Bíblia mais de uma vez, segundo assim já me disseram. Não existe. Não? Por aquilo que pareça, não. Não, tudo bem, eu estou só assim esclarecendo, porque muita gente usa isso. Se tiver escrito só uma vez, se for apresentado na Bíblia uma única vez, já é determinada doutrina. Refutando quem disse isso, senão a gente perderia para Testemunhas de Jeová, por exemplo, no requisito herdar a terra. Que quem mais tem versículos sobre herdar a terra são eles. Inclusive tiraram da Bíblia deles os versículos pertinentes à morada no céu, à deidade de Jesus. Então tem muitas religiões refutando as verdades da Bíblia com muitos versículos, inclusive da Bíblia. Aí isso senão daria margem para esse tipo de coisa. Mas não. Quem testifica a verdade, inclusive, é o Espírito. A gente acabou de ler João
16, 13, que diz que é o Espírito que nos guia na verdade. Tudo bem, era só assim para também esclarecer, porque muitos de uma determinada denominação usam isso. Não, passei doutrina tem que estar escrito mais de uma vez. A gente conversando uma vez, eu e esse irmão, ele disse: ó, Benção, passei doutrina tem que estar escrito mais, no mínimo 2 ou 3 vezes na Bíblia. Eu digo, tudo bem, mas se for uma só e Jesus tiver falado, Falou, e aí tá como falado. é que fica? Aí ele ficou assim, calado, né, procurando uma resposta. Eu disse, não, Benção, eu creio que o que tem na Bíblia, dependendo da sua interpretação, até mesmo como o pastor acabou falando, aí é determinado uma doutrina, o que é certo. Quem diz é a Bíblia. Justamente, E se ela disser quase- uma só vez, a Bíblia é autoridade. A Bíblia é autoridade. Não é? É autoridade suprema. A Bíblia é autoridade suprema. Até citamos João 17, quando Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que a Bíblia dissesse, se for só uma vez, acabou. Está dito. Não é? E não, mas foi muito bacana essa colocação também, porque quem pensar que depende de N vezes uma citação bíblica para que se configure uma doutrina, um princípio, um valor a ser abraçado e defendido por nós com unhas e dentes, está equivocado. Se disser só uma vez, se a Bíblia apresentar aquela verdade uma só vez. Interessante, porque Deus, irmão Luiz Antônio, ele não faz questão do tipo assim, questão no sentido de forçar. Deus não força a gente acreditar no que ele quer que a gente acredite. Ele diz, se a gente acreditar, amém. Se a gente não acreditar, é o problema da gente. Entende? Deus não força. Enquanto a gente às vezes quer forçar as pessoas a crerem em Deus, Deus não força. Se crê, amém. Se não crê, problema de quem não crê. Não é por força nem por violência. Né? Então, Deus ele não vai estar. Agora, é interessante lembrarmos aquilo que a gente está sempre dizendo aqui na escola bíblica, inclusive, que os assuntos bíblicos eles são cíclicos. Ou seja, volta e meia está se tratando do mesmo assunto a Bíblia. Volta e meia está se tratando do mesmo assunto. Não é? Porque o foco da Bíblia é tratar da salvação do homem. É tratar da salvação do homem. Por isso que as pessoas ficam questionando a Bíblia. E aí eu volto a dizer o que disse na quarta-feira passada, na abordagem do dia 16, foi a nossa escola bíblica. 14 foi a abertura, 15, dia 17, a abordagem que dissemos no dia 17, e agora eu acabei de esquecer o que eu ia dizer. Volto a dizer, me lembrei. É que a abordagem, ela não é de bibliologia, não é bibliologia. Mas é importante dizer isso aqui, que os assuntos bíblicos, eles são cíclicos, e é importante dizer também que uma coisa que eu ia dizer e eu realmente acabei de esquecer. Sim, além do assunto da abordagem nossa aqui não ser cíclica, tem a questão de que, é porque eu estou querendo traduzir de maneira bem acessível para todo mundo. Essa coisa por exemplo, o que eu disse, a Bíblia está focada na salvação do ser humano. Por isso que a Bíblia não se detém em estar respondendo meticulosidades, como, por exemplo, explicar quem foi a mulher de Caim, que é a pergunta que todo mundo faz, né? Caim casou com quem? O pessoal criou um bicho de 7 cabeças, né? Com relação a isso. Uma que é até brincadeira, mas é com quantas madeiras Noé fez a arca. Eu até brinquei aqui hoje sobre isso, testando o som, né? Mas as pessoas não perguntam, né? Com quem foi que Caim casou? O pessoal não fica com essa curiosidade. E algumas outras mais. Alguém lembra de uma outra curiosidade que o pessoal faz? Alguma pergunta dessa natureza?
de curiosidade bíblica? Alguém lembra de algum assim? A Bíblia não se detém nisso, porque o foco da Bíblia é a salvação. Não é? Fica fazendo esses questionamentos. Não, ele pergunta, como foi que Deus surgiu? Essas meticulosidades, que aí tem coisas, querendo mudar o foco. Tem coisas que a gente só vai saber quando chegar na eternidade. O profeta Isaías diz que as coisas reveladas são para os homens, e as ocultas estão para Deus. Por isso que é importante que nós nos limitemos ao que a Bíblia diz. E ser cristão é nós nos limitarmos ao que a Bíblia diz. Eu até citei, a gente apagou aqui, mas a gente citou Apocalipse, capítulo de número 21, que diz o seguinte, para terminarmos. Capítulo 22, obrigado, irmão Luiz Carlos. Capítulo 22, versículo 18 e 19, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Observe que ser cristão é ter o cuidado de não ultrapassar o que a Bíblia delimita, o que a Bíblia demarca. E aí, querer dar resposta para tudo, como faz o Espiritismo, tem resposta, acaba inventando coisa, criando coisa e acaba errando. Como diz o teólogo, que a igreja, na sua tentativa de achar resposta para tudo, e de querer criar, não é? Ou de querer traçar uma doutrina, acabou enveredando por uma rua sem saída. Então, não devemos estar fabulando coisas que a Bíblia não diz, porque ser cristão é seguir a Cristo, e seguir a Cristo é seguir os seus ensinamentos. Amém, amados? O Senhor, portanto, nos abençoe, o Senhor nos ajude, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.